do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu tô muito feliz de mais uma vez poder estar aqui falando com vocês. E vou pedir para vocês abaixarem as cabeças para a gente fazer uma oração e começar a nossa aula de hoje. Abaixa sua cabeça e ora comigo. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Prepara o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para nossa aula de hoje, o texto está em Juízes, dos capítulos de 13 até o capítulo 16. É muito legal que você possa ler a versão da Bíblia, para a gente pegar o costume de sempre ler a palavra de Deus. Como o texto é um pouquinho comprido, a tia não vai ler com vocês, mas vocês podem ler aí como parte das atividades da semana, tá bom? É muito legal, é a história de Sansão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a ouvir a história de Sansão. Existia uma mulher que morava perto da tribo de Dan e que fazia parte do povo de Israel. E essa mulher recebeu a visita de um anjo que disse o seguinte para ela: olha, você é estéril, você não poderia ter filhos, mas o Senhor vai te dar um filho. Essa mulher foi para o marido dela, chamado Manoá, e contou tudo que o anjo tinha dito. Vocês pensam que o pai de Sansão, né, que Manoá acreditou? Não acreditou. Orou a Deus pedindo para que aquilo fosse afastado deles e que eles pudessem seguir a vida normalmente. Mas plano de Deus é plano de Deus, não é, pessoal? Então, Deus mandou novamente o anjo, mas dessa vez para falar com Manoá. E falou o seguinte para ele: olha só, eu vou mandar um filho para vocês. E vou dizer exatamente tudo o que vocês têm que fazer para me servir através do filho de vocês, porque o filho de vocês vai livrar mais uma vez o povo de Israel da mão dos filisteus. Ele é um dos juízes que eu preparei para liderar o povo de Israel mais uma vez. Entre outras coisas, vocês vão fazer um voto de Nazireu. Nossa, o que é isso, professora? Nazireu, né? Fazer um voto de Nazireu significava que aquela criança, durante um tempo ou pela vida toda, não poderia nem chegar perto de navalha ou tesoura ou nada que cortasse o seu cabelo, tá? Então não podia cortar o cabelo, ele não poderia beber vinho, nem comer coisas que viessem da vinha, e também ele não poderia chegar perto de nenhum tipo de cadáver, mesmo que a mãe dele morresse, por exemplo, ele não poderia chegar perto de nenhum tipo de cadáver, nem de pessoas, nem de animal. Esse era o voto de Nazireu. E Deus pediu que Manoá e sua esposa cumprissem com o filhinho que viria
o voto de Nazireu. Ele seria consagrado ao Senhor e viveria para obedecer, para fazer a vontade de Deus, tá? E assim foi. A mulher deu à luz um filhinho que se chamou Sansão. E Sansão nasceu, e Sansão cresceu, lindo, forte, mas nem mesmo ele sabia quanto ele era forte, o tamanho da sua força. E um dia, caminhando para lá e para cá, ele estava sozinho e ele encontrou um leão. Gente, sabe o que Sansão fez com o leão? Simplesmente pegou o leão e rasgou o leão no meio. Nem mesmo Sansão tinha noção da força, que esse era o superpoder dele, né? Então, ele não contou nada para os seus pais, porque afinal de contas ele não podia chegar perto de um cadáver, como é que ele ia fazer um? Não é mesmo? Mas Sansão foi crescendo e a sua força começou a aparecer. Ele começou a ficar conhecido pela sua força, né? E isso chegou aonde? No ouvido dos filisteus, que começaram a saber que existia um homem tão forte assim, que era Sansão. E aquilo começou a ficar como se fosse uma pulguinha atrás do ouvido ali dos filisteus. A gente precisa descobrir como é que vem esse poder de Sansão, porque que ele é tão forte desse jeito. E eles bolaram um plano. Os filisteus bolaram vários planos para conseguir pegar Sansão e descobrir de onde vinha a sua força, né? Mas todas as vezes que eles tentavam pegar Sansão, o que acontecia? Sansão era muito forte e conseguia escapar. Então, eles descobriram que era também um pontinho fraco de Sansão. Sansão era um cara, ele era bonito, ele era charmosão, então ele era muito namorador, né? Ele gostava muito de namorar, gostava muito das mulheres. E aí eles meio que prepararam uma mulher especial para Sansão, para ver se eles conseguiam descobrir os segredos dele. E essa mulher especial chamou-se Dalila. Colocaram Dalila para seduzir, para conquistar Sansão. E lá foi ela. E ela conseguiu. Os filisteus disseram para Dalila: olha, se você conseguir trazer para a gente o ponto fraco da força de Sansão, nós vamos dar para vocês 1.100 barras de prata, tá? Então você, por favor, vai lá, descobre o segredo de Sansão pra gente e traz aqui pro seu povo. Dalila era filisteia, né? Ela era do povo dos filisteus. Os pais de Sansão pediu para os pais de Sansão que queria casar com Dalila, porque estava apaixonado por ela, né? Os pais dele até não entenderam muito bem. Nossa, aqui no meio do povo de Israel tem tanta mulher bonita, tanta mulher boa, né? Obediente a Deus, para você se casar, e você vai procurar uma mulher dos filisteus para se casar? Enfim, ele estava apaixonado por Dalila. Dalila vivia pedindo para Sansão: conta pra mim, de onde vem a sua força? Ah, conta, vai. Você diz que me ama. Por que você não conta como é que é a sua força? Conta pra mim, por favor, vai. Diz que sim. Conta de onde vem a sua força, eu quero saber. Então, para tentar despistar Dalila,
Sansão disse para ela que se ele fosse amarrado por cordas, por 7 cordas de arco fresquinhas, ele perderia a sua força. Na hora, Dalila bolou um plano. Assim que Sansão dormiu, ela foi lá com a ajuda dos filisteus e amarrou todo ele com as cordas, 7 cordas fresquinhas e não sei o que. E aí saiu gritando: Sansão, acorda, os filisteus, acorda, vem me ajudar, olha, os filisteus estão aqui. O que aconteceu? Simples. Sansão acordou e quebrou tudo. Ele era muito forte, né? Então, não era verdade aquilo que Sansão tinha contado para Dalila. Várias outras coisas Sansão disse que poderiam acabar com a força dele. Sansão chegou a dizer para ela que se fossem feitas tranças em seu cabelo e elas fossem presas a um tear, ele perderia a força, ou seja, ele jogou a bolinha, cantou a história de que poderia ser alguma coisa relacionada com o cabelo, mas não falou exatamente o que. E todas as vezes a Dalila testava para saber se era aquilo mesmo. E nunca era, né, pessoal? Nunca era. Até que um dia ele contou. Mais do que depressa, Dalila não pensou meia vez. Assim que Sansão adormeceu, ela chamou o pessoal dos filisteus e eles rasparam a cabeça de Sansão. O que aconteceu, pessoal? Sansão obedeceu a Deus? Não. Ele contou o seu segredo, né? E aí ele ficou fraquinho. Ai. Sansão ficou tão fraco que ele acabou sendo raptado, ele acabou sendo preso pelos filisteus. Pobre Sansão, de juiz do povo de Israel, consagrado a Deus, instrumento na mão de Deus, agora era escravo dos filisteus, cego porque o cegaram e sem cabelo, sem sua força, né? Enfim, o povo dos filisteus, né? Eles fizeram Sansão como seu escravo, que agora era um fracote. Não tinha nem serventia para os filisteus, porque agora ele era fraco e cego. Mas, durante o tempo, o seu cabelo foi crescendo novamente. E em uma ocasião, Sansão sabia que a sua força estava no seu cabelo por conta do voto que os pais tinham feito com Deus. Mas que a sua força de verdade vinha da onde, pessoal? Era do cabelo? Não, sua força vinha de Deus. Numa festa onde os filisteus o levaram, Sansão estava lá, agora com o cabelo mais comprido, e ele, naquela ocasião, pediu para que Deus o ajudasse e por uma última vez pudesse colocar toda aquela força novamente na vida de Sansão. Deus ouviu a oração de Sansão? Sim. Por uma última vez, deu toda aquela força e Sansão conseguiu derrubar 2 pilastras. Sansão conseguiu derrubar aquelas colunas e matando todo mundo que estava na festa, derrotando assim os filisteus para o povo de Israel, para a glória de Deus.
Mas numa dessa, obviamente, ele também acabou morrendo. Como a gente já sabe, como a gente já aprendeu e como a gente sempre vê nas nossas lições, a palavra é assim, a palavra de Deus é certeira, ela não mente e a palavra sempre fala da obediência e do seguir, do obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Deus é fiel, pessoal. A força de Sansão, como eu disse, não estava nos cabelos. A força de Sansão vinha de Deus, né? Enquanto obedecia a Deus, Sansão era forte. A partir do momento que Sansão pisa na bola, que Sansão conta seu segredo, que ele desobedece a ordem de Deus, ele se afasta de Deus e do propósito, da vontade de Deus para a vida dele, não é? E mais uma vez Deus mostra que mesmo a pessoa que se afasta de Deus, quando ela busca, quando ela vai atrás, Deus está sempre conosco. Deus está sempre, nunca nos abandona, né? Que foi o que aconteceu no último episódio ali da vida de Sansão. Deus estava ali presente, só aguardando um pedido dele, tá? Então essa é a palavra que a tia Camélia gostaria de deixar para vocês hoje. De novo, mais obediência a Deus, sempre seguir e fazer aquilo que é a vontade dele, porque aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre o melhor. Quando a gente tenta fazer as coisas de acordo com o que a gente quer, ainda que pareça o certo, ainda que pareça o melhor naquele momento, vamos sempre pegar essa dica, buscar sempre a Deus, para saber se aquilo que nós estamos fazendo é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Fica essa diquinha pra gente aí, tá bom? O nosso versículo dessa semana está lá em 1 Coríntios 15, 57 e diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo muito legal esse, né? Eu gosto muito. As atividades de vocês estão maravilhosas, está muito legal de ficar vendo como vocês estão empenhados e como vocês estão caprichando, pessoal. Parabéns para todo mundo, tá tudo muito lindo. Então, pega mais essa dica aí. Vamos terminar de fazer as atividades que estão muito bacanas, tá? E dessa semana são atividades sobre a história de Sansão. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão,
o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.